Bom dia, meus queridos alunos e alunas. Vamos para mais um dia de aula. Primeiramente, eu quero parabenizá-los pelo resultado que a gente teve aí no evolucional, né, no simulado aí que vocês realizaram. Eu tô muito feliz porque na parte de humanas vocês saíram muito bem, inclusive em filosofia e sociologia. E hoje a nossa aula, ela tem um foco, que é exatamente esse, sobre a parte, né, digamos que sobre as competências que vocês tiveram mais dificuldades no evolucional. E dentro de filosofia e sociologia, a gente só tem um tópico que vocês tiveram dificuldade. Isso é muito bom. Só um tópico, gente. E esse tópico é sobre a divisão dos três poderes, que a gente estudou sobre isso esse bimestre. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre a divisão dos três poderes, do executivo, do legislativo e do judiciário. Ou seja, vamos falar sobre política, né? E vocês sabem que eu gosto de falar sobre isso. Então bora lá. A gente percebe, na verdade, que existe esse termo, né, a divisão dos três poderes, e existe também outra nomenclatura, que é a tripartição dos poderes. Então tem provas, né, tem vestibulares que podem usar tripartição dos poderes ou divisão dos três poderes. Então vocês têm que entender que essas duas coisas são a mesma coisa, tá bom? Só para vocês não confundirem, são as mesmas coisas. Porém, a nomenclatura de tripartição dos poderes, digamos que é de uma linguagem mais técnica, né? De uma linguagem mais teórica. E divisão dos três poderes é uma linguagem mais do campo político em si, beleza? Então vamos lá. Quando a gente fala sobre esse assunto, a gente lembra de quem? Do nosso querido Montesquieu. A gente estudou sobre Montesquieu esse bimestre, não é mesmo? Pois é. Mas precisamos lembrar que antes do Montesquieu a gente já tinha outros autores aí que falavam sobre a divisão dos três poderes. Por exemplo, o John Locke. John Locke, né, o tão conhecido John Locke, que aparece em tantas falas, né, durante o ano, durante a nossa vida aí escolar. Ele falava sobre essa divisão, porém ele dava mais voz ao poder legislativo, né? Ele focava as suas energias aí no poder legislativo. E o Montesquieu não, ele é diferente. O Montesquieu, na verdade, ele estava querendo uma divisão mais harmônica entre esses poderes. E aí, na verdade, essa teoria ela é toda voltada no sentido, de fato, de uma indignação na questão do poder estar nas mãos de um único ser humano, né? Do rei absolutista, né? Digamos que ele estava inconformado aí com o Estado absolutista, com essa ideia, né, do rei desses súditos, ele queria transformar esses súditos em cidadãos de fato. Então, o Montesquieu queria algo que tirasse esse rei absolutista, né, todos os poderes em suas mãos e fazer uma distribuição, ou seja, vamos distribuir entre pessoas, né, que possam governar e que essas pessoas estejam ali conversando entre si em harmonia e que represente aí os cidadãos, que essas pessoas tenham consciência, né, de representar aí a própria população. Enfim, então é isso. E aí, gente, a partir dessa base do Montesquieu, é o que a gente vive hoje aqui no Brasil, né? A gente tem aí a República Federativa do Brasil. A gente tem um sistema aí, né? A gente vive dentro de uma república onde a gente tem um presidencialismo, né? De 4 em 4 anos, ter uma república, né? Estar dentro de um governo republicano é entender que de tempos em tempos a gente vai ter eleições, né? Aqui no Brasil, por exemplo, né? Esse sistema presidencialista, ele funciona de 4 em 4 anos. De 4 em 4 anos a gente vota. Então, vamos lá. Vamos entender aí sobre essas divisões. Dentro do artigo 2º da Constituição brasileira, da nossa Constituição,
a gente vai ver que ali diz que os poderes eles são independentes e harmônicos entre si. Cada um está aí no seu quadrado, porém em harmonia, um conversa com o outro de fato, porque o executivo ele não é nada sem o legislativo e os dois não são nada sem o judiciário. Ou seja, como a gente tem essa divisão, né, de fato de poderes, a gente precisa entender que eles precisam estar em harmonia. E aí é por isso que a gente vai perceber a importância que se tem da compreensão de que não é só o presidente da República que é o bambambam. Sabe? A gente tem que perceber que não é só nesse voto que a gente tem que dar importância. Né? A gente tem aí todo um poder legislativo que possui funções essenciais. Então, ao longo da aula, a gente vai percebendo, tá? Essas funções. Então, vamos lá. Vamos falar sobre o poder executivo. Gente, vou tentar aqui construir alguns quadradinhos nas minhas falas para ter uma compreensão melhor. Bora lá. Falando sobre um cenário federal, a gente vai ter no poder executivo o quê? Na esfera federal, o presidente da República, hoje o Jair Bolsonaro. A gente tem aí o presidente da República, o chefe do governo, chefe de Estado, beleza? Na esfera estadual, a gente tem o quê? O governador, né? A gente tem os governadores de estados, tá? Cada estado tem o seu governador. E dentro da esfera municipal, a gente tem os prefeitos. Cada cidade, né? Cada município com seu prefeito. Beleza? E aí eu te pergunto, e qual é a função do executivo? Vou te responder, a função do executivo é administrar. Ou seja, o presidente da República, ele vai administrar aí, digamos que a nação, né? O governador do estado do Rio de Janeiro vai governar o estado do Rio de Janeiro e o prefeito da cidade, eu tô aqui em Cabo Frio, né? O prefeito daqui, doutor Adriano, ele vai administrar o município de Cabo Frio, beleza? E aí, gente, é lógico que o presidente da República, ele possui mais funções. Por exemplo, ele representa o Brasil nos assuntos internacionais. Ele vai levar o Brasil, digamos, né? Representa o país, de fato, no exterior, nessas questões internacionais, beleza? Ele também vai nomear o Procurador-Geral da República e ele vai nomear também os ministros do Supremo Tribunal Federal. E aí, né, ele vai escolher esses nomes, mas esses nomes eles só vão ser aprovados a partir do Senado, tá? A partir dos senadores. Então, por isso que olha a importância dessa interdependência. Show? Então, vamos lá. Falando sobre o poder legislativo, a gente vai ter essas três esferas também. Falando sobre a esfera federal, né? A esfera, quando a gente fala sobre a nação brasileira, a gente vai ter o quê? A Câmara dos Deputados, que é formada pelos deputados federais, e a gente vai ter o Senado Federal. O Senado Federal é formado pelos senadores. E a junção da Câmara dos Deputados com o Senado Federal, a gente vai ter o Congresso Nacional. Então, o Congresso Nacional nada mais é do que a junção dos deputados federais com os senadores. Então, por exemplo, quando a gente vê... Esses dias a gente estava falando isso em aula. Que a gente vê que teve protestos aí, né? Onde as pessoas estavam pedindo pelo fim do Congresso Nacional. Aí a gente fica assim, tá, e o que é o Congresso Nacional? É isso. É acabar com a função que eles têm, né? Acabar aí com a função dos deputados e dos senadores. Beleza? Na esfera estadual, a gente tem as assembleias legislativas. E essas assembleias legislativas, elas são constituídas pelos deputados estaduais. Então, na esfera estadual, a gente tem os deputados estaduais. E na esfera municipal, a gente tem a Câmara dos Vereadores, que é formada pelos vereadores, né? Pelos vereadores do município, né? De cada município. E aí, gente, qual é a função do legislativo em si?
a função dele é de criar leis, né? A função típica é assim que eles usam, é um termo que eles usam. A função típica do legislativo é criar leis e, além disso, também eles vão fiscalizar essas leis. Então, olha a importância que se tem do poder executivo. Então, dentro aí, né, os deputados federais e os senadores vão criar leis, né, voltando aí para um cenário nacional. Os deputados estaduais vão criar leis para os seus estados, de fato, né, os deputados estaduais vão criar as leis, por exemplo, aqui para o estado do Rio de Janeiro, e os vereadores vão criar leis para o município. Então, a gente tem leis aí no cenário nacional, leis estaduais e leis municipais, ou seja, são muitas leis. E aí é muito engraçado, por exemplo, quando a gente fala sobre o sistema tributário aqui no Brasil. Cada município possui as suas leis tributárias. E aí você imagina você dar conta de todas as leis. Tem municípios que têm uma taxa mais alta, tem outros municípios que têm uma taxa mais baixa. E aí? Olha que complicação. Pois é. Então, bora lá. Então, a função do legislativo é essa, tá bom? Então, eles vão estar ali criando leis e também fiscalizando essas leis. E aí, é importante, por exemplo, a gente ter a compreensão de que, vamos supor, o Congresso Nacional, ele ali conversando entre si, entre os deputados federais e os senadores, eles vão criar uma lei. Por exemplo, vou dar uma lei aí, a lei da ficha limpa. Aí eles foram lá e criaram essa lei. Né? Vamos supor que isso é hoje, tá? Hoje, né? Eu tô aqui, ó, sou o Congresso Nacional, quem tá aqui acima é o presidente da República. Aí o Congresso Nacional tá aqui, criou a lei da ficha limpa e fala assim, ó, presidente Jair Bolsonaro, criei essa lei aí. E aí, qual vai ser? Você vai sancionar essa lei, ou seja, colocar essa lei pra frente, ou você vai vetar essa lei, anular essa lei? Aí o presidente da República, Jair Bolsonaro, que tá aqui, vai olhar, vai falar assim, não, vou sancionar, vou levar pra frente. Ou ele pode olhar e falar assim, não, ó, o artigo tal dessa lei aí que vocês criaram da ficha limpa, eu não estou de acordo com o âmbito político, tá? Não, vou anular, vou vetar, não gostei. Aí ele vai lá e veta aquela lei. E aí, fica por isso mesmo? Vocês acham que fica por isso mesmo? O presidente vetou, acabou? Não. O Congresso Nacional, eles podem muito bem recorrer a esse veto. Ou seja, fazer ali toda uma digamos que uma reunião, uma conspiração, de fato, para vetar, digamos que esse veto do presidente. Aí esse termo eu tô criando, vetar o veto. Chegar e falar assim, não, ó, presidente, não vai vetar nada não, vamos botar essa lei aí pra frente. Então, olha a importância do legislativo, gente. Olha a importância. Senão, o presidente governaria sozinho. Então, por exemplo, quando a gente vê pessoas clamando pelo fim do Congresso Nacional, é justamente entender que essas pessoas querem que só o presidente esteja governando. Então, olha só. Bora pro Poder Judiciário. Gente, Poder Judiciário, né, não somos nós que votamos, né, para nomeação aí dentro desse poder. Então, o Poder Judiciário, na verdade, ele tá ali para julgar, interpretar as leis criadas aí de acordo com a nossa Constituição. Então, a gente vai ter várias instâncias. A gente vai ter o Supremo Tribunal Federal, que eu costumo dizer que é o top dos tops, né, que é o guardião aí da lei, né, ele tá acima de todas as coisas, Supremo Tribunal Federal, né, e aí lembrando que é o presidente da República que vai nomear esses ministros, né, do Supremo Tribunal Federal. A gente tem o Superior Tribunal de Justiça, a gente tem os tribunais dos estados e a gente tem os juízes. A gente tem essas instâncias aí de poder, beleza? O Poder Judiciário, ele tá ali para julgar as leis e interpretar essas leis de acordo com a Constituição brasileira,
né? A gente tem as varas também, vara criminal, vara da família, acho que tem, né? Vara da família, vara civil, enfim. Digamos que essa linguagem aí do direito eu já não domino muito. E aí, gente, uma coisa que eu esqueci de falar é que o presidente da República, por exemplo, ele escolhe os seus ministros. O ministro da Educação, o ministro da Saúde, o ministro da Segurança Pública. Ele vai escolher aí o seu corpo aí de ministros para ajudá-lo a governar. Por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro, né, antes de ser eleito, ele dizia: ora, eu preciso escolher os meus técnicos, né, a minha equipe técnica, porque eu não entendo de tudo, então eu preciso dessa equipe. Essa equipe nada mais é do que os ministros. Os prefeitos, né, aí dentro dos seus municípios, eles vão escolher os seus secretários, secretário da comunicação, secretário da saúde, que tá ali o quê? Ajudando dentro do governo. Hoje a gente está vendo o quê? Toda hora sai um ministro, entra um ministro, sai um ministro, nomeia um ministro, tira outro ministro. Enfim, tá bom? Gente, essa aula é importantíssima. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu vou estar na aula online para tirar. Mas, mais uma vez, eu quero reforçar a importância que se tem de entender a questão, né? E essas linguagens aí um pouco mais técnicas e a função que cada poder tem. Beijo, meus amores lindos. Tô com saudade.